Sansão, cujo nome se traduz para Homem do Sol, possui uma narrativa rica e complexa. Criado sob o voto do nazireado, tinha restrições claras: a abstinência de álcool e a proibição de cortar os cabelos, símbolos de sua consagração a Deus. Sua trajetória foi pontuada por desafios amorosos, lutas com mulheres e casamentos tumultuados, e, inevitavelmente, a figura de Dalila surge, marcando um dos pontos mais intensos e dramáticos de sua vida. A seguir, exploraremos os contornos dessa história, os altos e baixos de Sansão e as escolhas que moldaram seu destino. Antes de explorarmos os atos heróis e as fachadas de Sansão, é fundamental entendermos a raiz de sua força extraordinária. Sansão, ainda antes de nascer, já estava destinada a uma grande missão. Sua mãe, uma mulher da tribo de Dan, havia enfrentado anos de esterilidade. No entanto, sua vida tomou um boato inesperado quando um anjo do Senhor apareceu a ela. Esse anjo trouxe uma mensagem divina. Ela conceberia um filho, e este filho teria um propósito especial. O anjo foi claro em suas instruções: porque eis que conceberás e darás à luz um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele entregará a libertar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13:5. Esta profecia já estabelecia a trajetória de lutas e vitórias que Sansão enfrentaria contra os filisteus, mas também estabelecia os termos de sua consagração. O nazireado era uma prática de consagração ao Senhor, e aqueles sob este voto tinham restrições específicas. Não só eram proibidos de consumir qualquer produto derivado da videira, incluindo vinhos e uvas, como também tinham que evitar qualquer contato com corpos mortos, seja de humanos ou animais. Mas o aspecto mais notável do voto de Nazireu, e que se tornaria central na vida de Sansão, era a proibição de cortar o cabelo. Este cabelo longo tornou-se um símbolo visível da promessa e da força divina. O poder de Sansão, portanto, não estava em seus músculos ou em sua estatura, mas em sua obediência a esse voto sagrado. Seu cabelo, que crescia sem restrições, era um lembrete constante de sua relação especial com Deus e o poder que lhe fora concedido. E como descobriremos ao desvendar sua história, cada vez que essa relação era comprometida, as consequências eram profundas e transformadoras. À medida que Sansão crescia, sua força extraordinária tornava-se cada vez mais evidente. E essa força não foi apenas para exibição. Ela desempenhou um papel crucial em várias situações ao longo de sua vida, especialmente em sua relação com os filisteus, os adversários de Israel na época. Uma das primeiras e mais impressionantes projeções de sua força foi o confronto com um leão. Enquanto viajava para Tímina para visitar uma mulher filisteia, um jovem leão rugiu contra ele. Impulsionado pelo Espírito do Senhor, Sansão agarrou o leão e o despedaçou como se fosse um cabrito, sem usar qualquer arma. Esta fachada não foi uma mera demonstração de força, mas um presságio do poder e da coragem que ele poderia prever nas batalhas futuras. Em resposta à traição dos filisteus e ao subsequente de queimarem sua esposa e seu sogro, Sansão executou um ataque engenhoso. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos de trigo dos filisteus. Isso não só causou uma vasta destruição das colheitas, mas também desestabilizou a economia e a moral dos filisteus. Talvez um dos atos mais famosos de Sansão foi quando ele foi traído e entregue aos filisteus por homens de Judá. No entanto, ao ser entregue, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Armado apenas com uma queixa de jumento, ele matou 1000 homens filisteus. Estas fachadas, por mais incríveis que sejam, não são meras histórias de superpotência. Eles destacam a contínua batalha de Sansão contra os filisteus e seu papel como juiz e libertador de Israel. Mas, como em qualquer história complexa, a força e a paixão de Sansão também o levaram a momentos de grande vulnerabilidade. No Vale de Soreque, nos territórios dominados pelos filisteus, vivia Dalila, uma mulher de beleza inigualável. Sua ligação com Sansão, um defensor notório de Israel, foi surpreendente, dada a tensão constante entre seus povos. Mas esse romance inesperado chamou rapidamente a atenção dos líderes filisteus, que viram nela uma oportunidade única. Percebendo o potencial dessa conexão, os príncipes filisteus abordaram Dalila com uma oferta tentadora. Uma recompensa vasta
se ela pudesse desvendar o segredo da força extraordinária de Sansão. Atraída pela promessa de riqueza e talvez pela curiosidade, Dalila aceitou o desafio. Ela começou seu jogo de sedução e engano, tentando extrair o mistério de Sansão. Em várias graças, ela o pressionou, perguntando sobre a origem de sua força. Sansão, talvez desfrutando do jogo ou desconfiado de seus interesses, ofereceu respostas falsas, levando-a a tentativas frustradas de dominá-lo. Mas com cada falha, Dalila intensificava suas manipulações, questionando o amor e a confiança de Sansão nela. Eventualmente, a persistência de Dalila encontrou uma fissura na armadura de Sansão. Em um raro momento de vulnerabilidade, ele revelou seu segredo mais profundo. Nunca havia cortado o cabelo desde o nascimento, um sinal de sua consagração como nazireu a Deus. Era esse voto que lhe dava sua força formidável. Armada com essa revelação, Dalila viu sua chance e agiu. Enquanto Sansão se relacionava em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Despojado de sua força, Sansão foi facilmente capturada pelos filisteus quando acordado. Eles o cegaram, simbolizando sua perda de direção e propósito, e o levaram a Gaza, onde o humilharam ao girar um moinho de grãos. Essa traição marcou a queda dramática de Sansão, um guerreiro que uma vez desafiou impérios, mas foi derrubado não pela força brutal, mas pela confiança mal colocada e pela sedução de uma mulher. A história serve como um lembrete pungente das complexidades das relações humanas e das consequências das escolhas que fazemos. Após a traição de Dalila, é um poderoso testemunho de queda e redenção, mostrando que mesmo em meio ao desespero e à humilhação, pode haver esperança e propósito. Após ter seus cabelos cortados e sua força divina removida, Sansão foi imediatamente capturada pelos filisteus. Em um ato de vingança cruel, eles o cegaram, privando-o não só de sua força física, mas também de sua visão. Levado à cidade de Gaza, foi acorrentado com grilhões de bronze e obrigado a girar um pesado moinho de grãos na prisão. Um trabalho árduo geralmente reservado a escravos. Aqui, o grande defensor de Israel foi reduzido à condição mais humilde, transformado em objeto de escudo para seus inimigos. No entanto, enquanto os filisteus comemoravam sua vitória e humilhavam Sansão, algo notável estava acontecendo em segredo. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Com o tempo, enquanto ele permanece na prisão, sua força também começou a retornar, embora os filisteus não percebessem. Em um determinado dia, os líderes filisteus organizaram uma grande festa para celebrar sua vitória sobre Sansão e homenagear seu deus, Dagon. O templo estava cheio. Cerca de 3.000 homens e mulheres havia no terraço, visualizados ao espetáculo. Decidiram trazer Sansão do calabouço para que fosse objeto de diversão. Mas, ao ser levado às colunas centrais do templo, ele fez um último pedido a Deus. Sansão orou para que fosse devolvida sua força uma última vez, não por vingança pessoal, mas para cumprir sua missão contra os filisteus e vingar a perda de seus olhos. Deus atendeu à sua súplica. Com sua força restaurada, Sansão agarrou-se às 2 colunas centrais do templo e, com um poderoso esforço, empurrou-as. O templo desabou, matando mais filisteus naquele momento do que em todos os seus atos anteriores de força. Sansão também pereceu, mas sua morte marcou sua redenção final e um golpe devastador contra os inimigos de Israel. A humilhação final de Sansão, preso e cego em Gaza, poderia ter sido o fim de sua narrativa. No entanto, em seu momento de maior vulnerabilidade, ele encontrou uma conexão profunda com sua fé e propósito. O crescimento de seu cabelo não foi apenas um sinal físico de sua força retornando, mas também um simbolismo de renovação de sua aliança com Deus. Seu último ato no templo dos filisteus não foi meramente uma demonstração de força bruta, mas uma afirmação de seu compromisso com Deus e seu povo. Ao derrubar o templo, Sansão não apenas infligiu um golpe devastador aos filisteus, mas também selou seu legado como um dos juízes mais memoráveis de Israel, cujas ações, tanto boas quanto ruins, são examinadas e refletidas até hoje. Ao refletir sobre a vida de Sansão, somos lembrados da complexidade da natureza humana e da eterna luta entre desejo e dever, paixão e propósito. Sua história nos ensina que, independentemente dos erros que cometemos, sempre há uma oportunidade para a redenção,
e para alinhar nossa vida com um propósito maior. Em meio a seus triunfos e tragédias, Sansão emerge não apenas como um herói, mas como um testemunho da graça e misericórdia de Deus. E é essa dualidade, essa humanidade intrincada, que torna sua história tão ressonante e eternamente relevante.